Livro Definições Doutrinais. Condenação refere-se à condenação irrevogável de pessoas que passam deste mundo em seus pecados. Ela se aplica a Satanás e a seus anjos também. Muitos pensam que juízo e condenação são a mesma coisa e usam os termos de forma intercambiável. No entanto, isso não é verdade. Juízo é a sentença ou veredito que foi colocado sobre todos os homens, porque todos pecaram. Algumas versões da Bíblia traduzem juízo como veredito. Se os homens vêm a Cristo e são salvos, eles evitam o julgamento. Condenação, por outro lado, é algo final e irrevogável, pois nunca é revertida. É a porção futura de todos os que passam deste mundo em seus pecados sem fé. Marcos 16:16 diz: será condenado. O mundo, a carne, o diabo e as pessoas que morreram em seus pecados são as únicas coisas e pessoas das quais é dito que estão sob condenação agora. Por isso, os homens que estão vivos neste mundo em seus pecados estão sob julgamento, mas eles não estão sob condenação, pelo menos não ainda. Se eles saírem deste mundo em sua condição perdida, então passarão para a condenação. Romanos 5, versículo 16, mostra claramente que juízo e condenação não são sinônimos. Ela diz: porque o juízo, crima, veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, catacrima. Isso mostra que o juízo precede a condenação. W. Scott disse, abre aspas, o julgamento e a condenação não significam a mesma coisa. A condenação é futura e final. O julgamento a precede. Fecha aspas. John Nelson Darby afirma na nota de rodapé de sua tradução em Lucas, capítulo 20, versículo 47, que a palavra juízo, crima, é, abre aspas, a sentença passada sobre a coisa acusada como culpada. A acusação em si mesma é o fundamento do julgamento, não o fato da condenação. Fecha aspas. Alguns podem se perguntar como João 3,18 se encaixa nisso, pois diz, abre aspas, quem crê nele não é condenado, crino, mas quem não crê já está condenado, crino, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fecha aspas. No entanto, essa tradução na versão King James e na Almeida Corrigida e na Fiel também não é correta. Deveria-se ler julgado em vez de condenado. Romanos 8:1 afirma, abre aspas, portanto, agora nenhuma condenação, catacrima, há para os que estão em Cristo Jesus. Fecha aspas. Note que não diz, como alguns imaginam, abre aspas, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fecha aspas. O que implicaria que eles antes estavam sob condenação, mas eles escaparam por meio da fé em Cristo. O ponto no versículo é que, sendo justificado como resultado de estar em Cristo, é impossível que o crente chegue à condenação. C.H. Mackintosh disse, abre aspas, o leitor inglês deve ser informado de que em toda a passagem, João 5, 22 a 26, as palavras julgamento e condenação são todas expressas pela mesma palavra no original. E essa palavra é simplesmente julgamento, crisis, o processo, não o resultado. Fecha aspas.
J.N. Darby disse, abre aspas, todos sabemos, se sabemos alguma coisa, a diferença entre pecados passados ou presentes e a natureza má, o pecado, o fruto e a árvore. Se alguém me perguntar, o homem é condenado por ambos? Eu deveria dizer que ele está perdido em vez de condenado. Fecha aspas. Nota do tradutor. As palavras gregas crisis e crima são indistintamente traduzidas nas versões brasileiras como julgamento, juízo e condenação. Alguém estar doente não significa que vai morrer, mas está passando por uma crise. Alguém ter agido contra a lei significa que será condenado por um crime. Daí as palavras crise e crime. Crises corresponde à acessão de um julgamento. Crime indica o resultado do julgamento, a decisão tomada, a sentença real. João 5,11 afirma que o crente sequer entrará à sessão de julgamento divino, crises, pois Cristo a enfrentou por nós na cruz. Em definiçõesdoutrinais.blogspot.com você tem acesso a este termo em formato de texto, caso queira realizar um estudo mais aprofundado e verificar também as referências bíblicas.